Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui a mais um conteúdo. Espero que vocês estejam todos bem e que tenham uma excelente semana. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos aqui ao canal do Gazeta do Povo, que vai trazendo aqui mais uma notícia sobre esta política que hoje é um dos assuntos mais comentados no Brasil e mais polêmicos também. Link do canal oficial vai estar logo na descrição. Pessoal, já peço a vocês que se inscrevam, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando a vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E peço a vocês também que comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. A gente consegue entender, o Serrão, além da imprensa, obviamente, não fazer o trabalho que deveria fazer, como a gente faz aqui todos os dias, a justiça, de certa forma, ou aliás, de todas as formas, toca o barco como bem entende, acusa da maneira que acha que deve acusar e vai levando o Brasil ladeira abaixo, né, Serrão? E essa história toda do Ramagem é uma acusação bastante esquisita. Ele, quando foi presidente da Agência Brasileira de Inteligência, teria usado essa agência, que cuida da inteligência do Estado, para espionar adversários políticos ou inimigos políticos do Jair Bolsonaro. Essa é a tese. Tá. Como é que descobriram que o Ramagem fez isso? Lógico que houve uma operação de contra-espionagem para espionar a espionagem do Ramagem. Certo ou eu estou maluco? Opa, se isso aconteceu em Arapongalândia, que é Brasília, né? Todo mundo espiona todo mundo. Pergunta que nunca conseguiu responder, nunca consegui responder, nunca ouvi ninguém responder. Por que o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes, não permitiu que Alexandre Ramagem fosse nomeado para o comando da Polícia Federal, já que ele era delegado geral de carreira? Por que Bolsonaro não pôde nomear Ramagem? Essa é uma pergunta. Outra pergunta: por que Bolsonaro não nomeou Ramagem? Porque foi tudo isso que gerou a tragédia que estamos vendo agora, né? Sérgio Moro atrapalhou, Sérgio Moro jogou contra naquele momento, Sérgio Moro já estava brigado com Bolsonaro, estava agindo dentro do governo como alguém, como aquele peixe muito gostoso, o traíra. É isso? Foi isso que aconteceu? E aí o presidente Bolsonaro deixou de cumprir o seu papel constitucional de nomear alguém de sua confiança para a direção-geral da Polícia Federal. Aí a turma da Esplanada, que opera do lado de Bolsonaro, deu a ele uma péssima assessoria jurídica e fez Bolsonaro recuar da decisão de nomear o Ramagem. Ali começou toda a confusão. Mas fica para mim a impressão que naquele instante, para haver algum motivo ou motivação que nunca foi explicada para o Ramagem não ser nomeado, é que houve aí uma contra-espionagem que indicou que, eventualmente, o Ramagem estava espionando alguém. Foi isso ou não foi? Nunca saberemos, né? Mas isso é estranho. Então, o Brasil fica vivendo momentos de completa estranheza do ponto de vista institucional. A normalidade do Estado de Direito não está sendo cumprida aqui há muito tempo. O presidente Bolsonaro foi impedido de cumprir o seu papel, a sua prerrogativa, que lá no artigo 86 da Constituição lhe dá, de nomear livremente quem ele quiser para os cargos competentes. Tiraram de Bolsonaro essa aplicação. Naquele momento, o Bolsonaro deveria ter dito: pare, em nome da Constituição, eu vou nomear sim. Não nomeou.
Aí entra aquela história, né? Um velho amigo meu dizia, tem uma frase terrível, que eu odeio essa frase, mas ele falava, bobeou, não fez, perdeu a vez. Né? Foi isso que aconteceu. Então, toda crise tem sua gênese, toda crise no Brasil, às vezes, não tem uma explicação muito clara para ela. Esse episódio Ramagem é muito estranho. O ódio que o sistema de poder no Brasil tem contra esse cara é esquisito. Ele não tem uma justificativa específica. O órgão de inteligência estatal, ele monitora todo mundo, pelo menos de maneira legal. Mas alguém pode ter achado que foi de maneira ilegal e aí levanta a lebre e cria uma confusão política. E para provar que foi legal ou ilegal, como é que faz isso? Né? Por que está fazendo isso só agora? Muito tempo depois do Ramagem já ter saído da Agência Brasileira de Inteligência. Tem uma perseguição dentro da Polícia Federal contra alguém que já foi ou é da Polícia Federal, deixou de ser, porque agora é parlamentar, né? Mas está licenciado da Polícia Federal para ser parlamentar. Tem perseguição? É esse o modelo de Estado brasileiro que queremos? É esse desenho estatal maldito que vai nos levar ao desenvolvimento, ao crescimento, ao avanço institucional, né? A um país democrático, né? Como o nego adora encher a boca para falar? São perguntas irrespondíveis. Uma hora, talvez, tenha uma resposta para elas. O ódio que você mencionou também coincide com essa escalada autoritária de um cidadão completamente abusador da Constituição, que é o Alexandre de Moraes, né, Cris? A cada dia a gente vê uma atitude muito parecida, mas sempre piorada, do ministro do STF. Sim, o deputado Marcel Van Hatten ali, a gente vê que ele perdeu a paciência. Ele já tinha feito uma live na semana passada, eu acho, antes da história agora do Carlos Bolsonaro, quando teve a busca e apreensão na casa e no gabinete do deputado Alexandre Ramagem. Vamos lembrar, Marcel Van Hatten é jornalista também por formação, trabalhou como jornalista antes de ser eleito vereador, deputado estadual lá no Rio Grande do Sul e finalmente ser eleito deputado federal, já está no segundo mandato. E ele está ali esbravejando, ele faz isso na tribuna também, mas está fazendo isso nas redes sociais para deixar claro que não dá para ficar calado diante de tamanha tirania. E ele fala com todas as letras, é tudo tão escrachado e mal ajambrado. Basta ler a péssima qualidade das decisões, coisas que parecem ter saído da escrivaninha de algum relaxado que eu jamais contrataria como assistente de assessor legislativo. É tudo tão escrachado, tão mal ajambrado, que a escalada autoritária de alguém tão despreparado, cheio de ódio e abusador da lei e da Constituição só se explica pela conivência dos cúmplices e dos omissos. Aqui ele está criticando Alexandre de Moraes, não só por todo o abuso de poder, mas por escrever muito mal as decisões dele, por embasar muito mal, por ser tudo muito primário, muito raso, muito tupiniquim, com todo respeito às nossas origens. E está criticando também Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, que estão se deixando escravizar pelo judiciário, estão acabando com o legislativo, permitindo que o judiciário brasileiro, conivente com o executivo de Lula, aparelhado por Lula e Dilma, avance sobre o poder legislativo a ponto de anular o legislativo. É isso que ele está dizendo aqui. Numa live dias atrás, ele dizia mais ou menos isso aqui também, mas com outras letras, e alertando. Ficam dizendo que a gente só fala pelas redes sociais, que a oposição não faz nada. Nós estamos em Brasília, no meio do nosso recesso, reunidos, articulando, e quando o ano legislativo começar, que é agora, quinta-feira, né, dia 1º de fevereiro, quando o ano legislativo começar, vão trabalhar não só pela instalação da CPI do abuso de autoridade, que já está aprovada, protocolada e tudo desde o ano passado, mas também para toda e qualquer medida possível contra esse
avanço da omissão de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Então, eu lembro sempre daquela cena patética, naquele caso, da Gleisi Hoffmann, Jandira Fegali, as feministas extremistas de esquerda, que tomaram conta da mesa do Senado, pediram quentinha e ficaram almoçando lá na mesa para não ter sessão. Lembram disso? Já faz alguns anos, não lembro nem qual era o caso que elas estavam querendo espernear contra, e obstruíram a sessão, pois a oposição está articulando, a meu ver, algo mais educado, né? Mais republicano, digamos assim, mais honesto, menos tirano, né? Mais legítimo, mas vai obstruir pauta e começar a cantar de galo mesmo, a falar mais forte, porque não dá mais, não tem como. O avanço foi demais dessa tirania da toga, desses tiranos do executivo do Lula e desses bajuladores de tiranos, seja de toga ou seja do governo Lula, dentro do legislativo. Esses omissos e esses coniventes aqui que o Marcel Van Hatten está falando. E veja bem, teve um tweet do deputado Eduardo Bolsonaro, e aí, obviamente, ele é parte interessada, porque a família dele está sendo perseguida agora, bom, já era perseguida antes, mas perseguida também, mas olha a gravidade do que ele está denunciando. E vamos lembrar, deputado federal eleito pelo povo. Ele está dizendo o seguinte, também assim, demonstrando claramente o abuso de autoridade de Alexandre de Moraes. E da Polícia Federal, né, cooptada pelo Alexandre de Moraes e pelo Flávio Dino, que orgulhava-se de dizer a minha Polícia Federal. Ele fala o seguinte, o mandado de apreensão era datado de hoje, isso foi ontem, tá? Dia 29 de janeiro. Então, o mandado de apreensão que invadiu a casa do pai dele porque queria apreender dispositivos eletrônicos do irmão dele, Carlos Bolsonaro, foi datado de ontem mesmo. Ou seja, durante o recesso, logo após a super live que pela primeira vez reuniu Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e eu, Alexandre de Moraes escreveu os mandados. Tudo confeccionado entre meia-noite e 6 da manhã de hoje. Ao que tudo indica, para que todos fossem objeto de busca com base em investigação direcionado ao Carlos. E aí ele segue. O mandado era tão genérico que foi cogitado apreender o celular deste deputado federal, ele, né, Eduardo Bolsonaro, e das demais pessoas que porventura estivessem na residência. Foi perguntado se o senador Flávio estava hospedado na casa. Respondi que sim. Ao final, meu celular não foi apreendido, provavelmente por não haver justificativa para ficar com o meu aparelho e não com o do senador junto. Se fossem todos isonomicamente apreendidos, poderia haver um conflito com as prerrogativas do senador. Foi apreendido material de Tércio, assessor do presidente Bolsonaro, mesmo sem que ele fosse alvo do mandado, um abuso. O laptop e tablet continham o nome de Tércio na tela de início. E ele desbloqueou os aparelhos diante dos policiais federais. Não adiantou. Em razão dos excessos, contatamos os advogados da família, que se deslocaram para o endereço, mas a Polícia Federal não aguardou os cerca de 30 minutos que faltavam para que os advogados chegassem e mantiveram a apreensão dos bens do assessor do presidente Bolsonaro. É uma operação abusiva e ilegal. Ilegal. Absurdamente ilegal. Esse estado de coisas, continua aqui o deputado Bolsonaro, esse estado de coisas não pode permanecer, não pode uma ordem judicial ter uma ampliação dessa forma. Isso é ato ilegal, além de imoral. Então é preciso que todos falem, que todos os democratas de fato, os defensores de fato da democracia, não essa galera da USP aí das cartinhas pela democracia, essa turma do blá blá blá, que sai espalhando fake news aí, acusando os outros de atacarem a democracia. Quem de fato defende a Constituição, o respeito às leis, o Estado de Direito, e não essa zona que virou esse estado de exceção do Lula aí, e desses cupinchas dele dentro do judiciário, quem de fato defende precisa falar agora. Precisa falar pelas suas redes sociais, pelos seus espaços. Nós estamos aqui falando nos espaços que nós temos. Medo é coisa de covarde. Ainda mais numa hora em que os covardões, mas com poder de autoridade, tentam avançar sobre as pessoas impondo medo. Vamos lembrar que tem centenas de milhares que estiveram nas ruas durante 2 meses em nome de milhões de brasileiros, de um Brasil inteiro, honesto, que não se contenta em ver a república destruída e a democracia atacada desse jeito por quem está lá dentro. Voltou ao poder, que é diferente de ganhar eleições, como diria Zé Dirceu. Então, é preciso todos nós, não só eu, o Serrão, o Marco, você, todos nós, deputado Eduardo, Marcel Van Hatten, todos precisam falar. Até porque tem os Túlios Gadelha, as Danielas Lima,
os Janones, esses aí continuam espalhando fake news, difamando, mentindo, caluniando, injuriando. Sleeping Giants continuam com todas as manobras, todas as estratégias desonestas, antidemocráticas, para tentar acabar com o debate. E nós não podemos deixar. Para finalizar, queria só responder um seguidor que está perguntando muito sobre essa tag aqui que eu estou usando. Eu uso desde que eu voltei de Israel. Essa tag aqui é ela é entregue para quem visita Israel hoje e é vendida também na Praça dos Sequestrados pela família dos sequestrados. E está escrito aqui 7 de outubro de 2023, que é a data do ataque do Hamas a Israel. Bring them home again. Traga-os de volta agora para casa, porque tem 127 pessoas ainda em cativeiro lá na faixa de Gaza sob domínio do Hamas. É só isso. Isso aí, Cris. E quando a Cris dá um depoimento forte como esse que a gente... Pessoal, o único problema que está acontecendo hoje, né, não é nem que eles não estão se comunicando pelas suas redes, é que eles estão fazendo somente isso. Não pessoas comuns, né, cidadão, eu estou falando de parlamentares, oposição, eles só ficam em redes sociais, não agem lá em Brasília, não fazem nada, não fazem, né, uma greve, não fazem CPI, não adianta fazer mais, né? O problema da oposição é só ficar em rede social, não adianta ficar soltando nota em rede social, pessoal, tem que agir pessoalmente. Se tem uma coisa para fazer, resolva pessoalmente, né? Sabemos que CPIs não resolvem nada. Todo mundo viu o que aconteceu com a CPI do 8 de janeiro. Até hoje está sem resposta porque a esquerda foi lá, manipulou tudo, né? Colocaram quem eles queriam. As respostas foram eles que forjaram também todas as respostas do jeito que eles gostam. Então a oposição hoje precisa fazer alguma coisa pessoalmente lá na Câmara, lá no Senado, em relação a Lira e a Pacheco, porque realmente senadores e deputados estão reféns hoje de Lira e Pacheco em questão de agir. Quem tem poder para fazer alguma coisa, quem pode abrir algum projeto, abrir alguma coisa ali que possa parar, né, essa invasão do judiciário, né, é Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Rodrigo Pacheco mais ainda, porque ele pode, né, dar início a impeachment de ministro do Supremo, ele pode dar início a impeachment de presidentes da República. Então, assim, o único que pode fazer alguma coisa é o Rodrigo Pacheco, mas ele não quer fazer nada. Então, hoje a oposição, infelizmente, está refém desses dois caras que são omissos, né? Eles fazem o que querem, eles não fazem nada enquanto não acontece nada com eles, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e, se puder, deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até a próxima.